Boa noite, pessoal. Me chamo Leonel. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre dependência injection, certo? E a questão de acoplamento no código, tá? Então, vamos criar aqui um código, né? Bem simples. Primeira coisa que nós vamos criar aqui é uma estrutura chamada mail, tá? Um struct, tá? E vamos supor que essa estrutura ela tem um código chamado sender, tá? Então eu vou criar aqui um método para a estrutura. Eu crio aqui um receiver, né? E aí eu vou utilizar o meio aqui como receiver para essa função. E aí ela tem um método send, né? Que a gente vai enviar uma mensagem por string. A gente tem aí na função um parâmetro string e ela envia só a mensagem, tá? Isso aqui a gente vai fazer assim só para a gente digamos assim, ficar claro o nosso código. Então, temos aqui um struct, certo? A gente definiu uma struct, e para essa struct, a gente definiu aqui um receiver para criar um método para essa estrutura, tá certo? Agora vamos imaginar, pessoal, que nós temos uma função aqui que chama enviar, né? Enviar notificação, enviar e-mail. Vou botar enviar e-mail, tá certo? Vou fazer da forma, digamos assim, mais acoplada possível, explicar os problemas e posteriormente a gente vai corrigindo até chegar no desacoplamento maior, digamos assim, certo? Normalmente quando a pessoa está iniciando a programação, a pessoa faz mais ou menos assim, ó. A gente vai criar uma variável aqui meio, tá certo? Que ela é do tipo meio, estrutura, ali em cima, tá vendo? Então, esse meio aqui é o nome da variável, e esse meio aqui, ó, refere-se a essa estrutura meio aqui, tá? E aí a gente vem aqui tranquilamente e faz assim, ó, meio.send, né? Vou enviar uma mensagem, né? Então, enviar mensagem, certo? Isso aqui, o código, ele funciona. Nós vamos ver agora, ó, go run main go. Não vai funcionar ainda, porque eu ainda não defini isso na main, tá certo? Então, eu vou vir aqui na main e vou chamar o enviar e-mail, tá? Aí, agora sim o código funciona. Da outra vez não funcionou, tá lá, ele enviou mensagem, né? Porque a main foi lá, chamou esse método, e esse método tem uma estrutura main, meio, e essa estrutura meio tem um método chamado de enviar, send, né? E ele enviou uma mensagem. Aí, quando a gente está iniciando a programação, o que que a gente faz? A gente coloca a mensagem aqui, ó, mensagem string aqui, ó, e a gente faz assim, ó. Aí na nossa concepção, né, iniciante, o que que acontece? Agora tá tudo certo, né? Porque eu venho aqui, ó, enviar mensagem nova, né? Eu vou lá no código, ó, chamei o método, passei a mensagem aqui dentro, ó, passei a mensagem pelo meio, de forma que isso aí também funciona lá, ó, enviar mensagem nova, tá? Quais são os problemas aqui, pessoal? E esse aqui somente após um tempo que você vai começar a perceber, tá? Aqui é um autoacoplamento, tá certo? Um autoacoplamento entre a função, certo? E a estrutura. Veja que essa estrutura ela é criada dentro dessa função, tá? O que eu alterar aqui na função, no struct, o que eu alterar no struct, obrigatoriamente eu tenho que alterar no código, tá certo? Ó, vamos supor que agora eu tenho que passar, não vou nem alterar assim, eu vou alterar só aqui, ó, em vez de send, agora vai ser enviar. Olha lá, ó, quebrou aqui, ó, certo? Ele não vai funcionar. Se a gente for rodar, ó, diz, ué, mail send undefined, né? Então já não é mais send, é agora enviar. E aí o programador novo, ele acha que isso aqui é normal, certo? E se eu alterei aqui em cima, obrigatoriamente, eu deveria alterar aqui embaixo. Você imagina um código enorme, tá? Onde você está fazendo
criando funções com esse autoacoplamento, imagina que você não tem que trocar só o nome de um método, você tem que trocar um conjunto de coisas, né? Você tem que trocar nome de método, às vezes o método já não mais existe, você tem que trocar aqui os parâmetros, esse parâmetro não está retornando nada, mas de repente ele passa a retornar. Você imagina isso aí num código altamente acoplado, onde você tem que fazer essas substituições em vários locais. Imagina também que agora eu não tenho mais um e-mail, eu tenho um SMS. Como é que eu poderia utilizar essa mesma função aqui, ó, para enviar tanto e-mail quanto SMS, entendeu? Então, dessa forma fica bem difícil da gente trabalhar, tá? O código ele está completamente acoplado, digamos assim. Quando o projeto cresce, se você fizer um projeto grande dessa forma aqui, você vai chegar num ponto que você vai ter um trabalho de manutenção absurdo. E se você for tentar trocar um componente, e aí você vai quebrar vários testes, quebrar vários pontos, tá? Qual que seria uma segunda forma, que ainda não é ideal, mas já melhora o acoplamento, tá? É a gente, aqui, ó, esse objeto, digamos assim, essa struct, ela está sendo implementada ou ela está sendo chamada dentro já da função, tá? Qual que seria o outro ponto? A gente fazer o que eles chamam de injeção de dependência ou dependência injection, certo? Injection. Como que funcionaria a dependência injection? Que já seria um ponto já um pouco mais adiante, a gente já está diminuindo aqui o acoplamento, embora ele ainda exista, tá? Ao invés de criar esse meio aqui dentro da função, eu injeto ele, certo? Aqui no código, ó, eu injeto ele como um struct mesmo, tá? Então vai entrar um meio que vai ser do formato meio, certo? Aqui o nome ficou igual, eu vou colocar assim, ó. Vai entrar um e-mail do formato meio. E aqui dentro, como é que eu faço? Eu chamo o e-mail, send, e eu passo essa mensagem lá em cima. Vocês estão vendo agora, pessoal, que eu não tenho mais, ó, eu não faço mais a instância, eu não gero uma instância dentro da função, certo? Eu não gero mais a instância lá do meio, certo? Eu já insiro ela aqui, ó, dentro da função, certo? E ela já chega aqui, ó, eu só faço utilizar, tá? Ainda assim é um acoplamento, ó, se eu mudar aqui o enviar, certo? Eu tenho que alterar aqui o enviar, ó, não tem jeito, certo? Ou seja, ainda tem um certo acoplamento. Se eu altero uma, eu tenho que alterar outra ainda, tá certo? E o que que vai acontecer? Aqui, ao invés de eu apenas chamar a função com um único parâmetro, eu já tenho que inserir o meio. Ó. Eu já crio ele aqui fora da função, ó, e já insiro ele ali dentro da função, certo? Então, quando a gente chamar essa função, ela vai vir com essa string chamada mensagem, e ela já vai vir com um mailzinho aqui, ó, com um e-mail aqui dentro, ó, e vai só ser chamado lá, tá? Isso aí já diminui um pouco o acoplamento, mas ainda consegue manter algum acoplamento, tá certo? E o nome dessa técnica aqui é chamada de Dependency Injection ou injeção de dependência, tá certo? E qual que seria a última saída aí, né? É a gente fazer uma inversão de dependência, tá certo? Então agora, como que a gente vai fazer? A gente não vai depender de um objeto concreto, que é um struct, certo? A gente não vai depender de um código concreto. A gente cria uma abstração chamada de interface, tá? Então tem um mailer interface, tá? E esse mailer interface, ele tem um código, ele tem uma função chamada send, que vai enviar um string. Olha só. Quando eu criei esse mailer aqui, o que que eu estou dizendo aqui, para ficar bem claro? Eu criei aqui um tipo interface, que vai ser qualquer
uma estrutura, qualquer estrutura que implemente esse método sendString. Olha aqui, ó, sendString, olha aqui, ó, sendString, tá? Então, o tipo meio struct, ele satisfaz a interface. Então, o que é que acontece? Ao invés de dizer que eu quero um tipo meio, que é um tipo concreto, eu digo que eu quero um tipo mailer, que é um tipo abstrato. Quando eu faço isso aí, ó, mailer, tipo abstrato, eu já começo a conseguir, né, utilizar o que é o meio. Ah, tá. Send string mailer. Aqui eu tenho que mandar um ponteiro de m, tá certo? Porque o método aqui, ó, ele é um ponteiro de m, então eu tenho que mandar um endereço do ponteiro de m para poder funcionar. Então eu venho bem aqui, ó, e crio um ponteiro de meio, né? Eu coloco, referencio o local da memória desse meio, e aí eu posso usar o m aqui, tá certo? Mas tudo isso é porque eu usei esse asterisco meio aqui, ok? Então, o que acontece quando eu utilizei a interface mailer, certo? Qualquer objeto, qualquer struct que eu colocar aqui nesse local que atenda essa interface, ela vai servir. Vou dar um outro exemplo, tá? A gente está vendo aqui que o tipo meio, ela atende essa interface, por quê? Porque ela implementa o sendString aqui, tá? Vou criar um type chamado SMS, SMS struct, certo? E aí, se o SMS struct tiver uma função s ponteiro sms send msg string, ó, atendendo a interface ali embaixo, tá certo? Se eu criar essa opção agora, eu posso tanto enviar uma mensagem por e-mail. Aqui eu já nem chamaria mais de e-mail, eu chamaria de enviar mensagem, né? Então, enviar mensagem, ó. Poderia enviar uma mensagem e aqui, ó, eu estou fazendo por e-mail, quanto eu poderia fazer assim, ó, endereço SMS, e aí eu poderia enviar uma mensagem via SMS. Você vê que o código ele não quebra, certo? Então aqui eu estou enviando mensagem utilizando e-mail, digamos assim, e aqui agora estou enviando mensagem utilizando o SMS. Vamos lá ver. Go run and go. Olha lá. Vou enviar mensagem utilizando e-mail, enviar mensagem utilizando SMS. Por que que eu consegui fazer aqui e aqui com essa inversão de dependência, a função passou a depender de uma abstração, certo? Uma abstração que ela é o que? Ela é uma interface, certo? Então aqui, ó, no MSG eu posso colocar qualquer tipo que seja um string, ó. Então aqui é um string, ele aceitou o MSG aqui, tá? Aqui ele vai aceitar qualquer objeto, qualquer struct que atenda a interface, ou seja, qualquer struct dessa que tenha um método que atenda essa interface. Se eu tenho nessa SMS um método send que corresponde com a assinatura da interface, eu posso usar o SMS. Se eu tenho no meio um método send que atende a assinatura dessa interface, eu posso usar aqui como mailer também, né, como meio aqui, ó, passando, igual eu fiz aqui em cima, tá? E vamos supor, agora eu vou criar um outro, tá? Vou criar um type chamado de correios, é o novo, um type chamado de correios, tá? E pode enviar mensagem, né? Agora vamos supor que o correio ele não implementa a interface send, beleza?
olha lá, Correios, né? Em vez de send, aí, ó, ele vai fazer assim, ó, mensagem string, né? E ele envia um int que seria a quantidade de dias, dias int, tá? E na hora que o correio aqui vai imprimir, ele faz assim, ele dá um fmt, print line, mensagem, né? E dias, né? Ele coloca a mensagem e a quantidade de dias. Veja que Correios, ó, ele não implementa a interface mailer, certo? Por quê? Porque a assinatura dele, ó, não condiz com a assinatura, certo? Dessa interface. Então, eu não poderia utilizar o correio aqui, ó. Se eu tentar utilizar um correio aqui, ó, vai dar erro. Vamos lá. Ó, vou tentar aqui, ó, Correios. Olha lá, ó, já deu erro. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, não pode utilizar o Correios, porque Correios, ó, não implementa a interface, ó. Ele não tem o tipo send_string, ele tem um tipo send_string_int. Então, ele não implementa a interface, ele não poderia ser utilizado, tá? Então, quando a gente utiliza interfaces, uma abstração aqui na função, a gente torna o nosso código muito mais fácil de trocarmos, né? A possibilidade de trocar o objeto aqui, ó, struct que a gente está inserindo nele, né? Então, eu não preciso mais mexer nesse código aqui, ó, teoricamente, tá? Eu posso trocar aqui o mail, posso trocar o SMS, ó, mas aqui dentro eu não preciso mais mexer. Basta que os códigos aqui do lado de fora implementem a interface. Ah, Leonel, esses correios aqui não está implementando a interface. Eu poderia fazer alguma coisa, porque assim, eu uso muito correio aqui na empresa e eu queria utilizar esse correio aqui. Como que eu poderia fazer? Aí tem um padrão chamado de adapter, tá? Adapter, adapter, que como que a gente faz? A gente cria um tipo novo, né? Então, new correio, digamos assim, ó, new correios, tá? Dentro desse new correios, nós vamos ter os correios antigos, né? Correio antigo. Eu vou botar old correio, old, old correios, né? E o old correios é um tipo correios, tá certo? Então, um correio antigo, ó, e aqui é o novo correio, tá certo? Que eles também são um struct. Olha o que que a gente vai fazer agora, tá, pessoal? Eu criei uma estrutura nova chamada de new correio, certo? Que dentro dela eu tenho um velho correio, certo? Um old correio, tá? E agora eu crio uma função func com esse new correio, vou botar até n aqui, new correio, certo? E de forma que quando eu chamar o método send, eu já passo a mensagem string, ó, certo? Já passo a mensagem string. E aqui dentro, o que que eu faço, pessoal? Eu posso chamar o fmt.println, ó, e aí eu chamo o old correios send, ó, passando a mensagem, e eu posso dizer aqui, ó, que eu quero a quantidade de dias. Então eu vou botar assim, ó, dias int, tá? E aí eu passo aqui a mensagem, né, que eu passaria, certo? Que é essa que vem do send aqui, ó, e vírgula quantidade de dias, né? Então, vírgula quantidade de dias. Como que eu acesso a quantidade de dias? Mesma coisa, n dias, ó. Deixa eu ver o que está errado aqui. Não preciso chamar esse println aqui, certo? Basta fazer isso aqui, ó, tá? Porque aqui dentro do old correios, ó, eu já tenho um println. O que que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? Eu estou criando um correios, um novo correios. Estou passando a mensagem para atender essa interface mailer,
tá? E dentro nesse new Correios, eu tenho um velho Correios. E aqui dentro eu chamo o método velho, ó, tá vendo? De forma que eu consiga atender tanto a funcionalidade antiga, quanto atender a funcionalidade nova, e o nome desse padrão aqui chama-se Adapter, tá? Vamos ver como que a gente criaria aqui, ó. O new Correios, a gente vai criar um ponteiro para o new Correios, né? E aqui eu uso um velho Correios, ó, posso colocar assim, ó, um old Correios, né? É um ponteiro para um Correios, certo? Um ponteiro para o Correios, e aqui também eu tenho que botar que ele é ponteiro, certo? E aqui dentro eu vou colocar a quantidade de dias, né? Dias, eu vou dizer, claro, que tem 4 dias, certo? Quando eu venho aqui, ó, N, ó, veja que ele já atendeu a interface, ó, certo? Então, eu vou deixar M aqui, vou criar uma nova, eu vou colocar N aqui, ó. E aqui é a mensagem utilizando o velho correio, né? O correio, certo? Quando a gente vai executar, a gente tem lá, ó, enviando mensagem utilizando o e-mail, utilizando SMS, aqui utilizando o correio eu coloquei 4 para mostrar que o correio ela tem, tanto manda mensagem quanto o número de dias que a mensagem, digamos assim, demora para chegar, né? Então a gente poderia fazer alguma construção dessa forma, certo? Lembra que temos alguns patterns que fazem essa adaptação para atender interface. Então, quando o código muda, quando alguma alteração é feita no código, você consegue ainda adaptar alguns conteúdos antigos, digamos assim, sem ter que fazer muita modificação no código, né? Você cria esse novo Correios para atender as interfaces, e aqui no encapsulamento você chama os métodos antigos, né? E mesmo assim o Go ele entende e consegue, o compilador ele vai deixar, né? Olha lá. Tudo isso, tá, pessoal, por conta da utilização também de interfaces aqui, tá? E veja que depois que eu criei essa interface, ó, não mudei mais esse código, né? Por quê? Porque a condição prioritária para que alguém ou alguma estrutura possa utilizar esse código aqui é atender a interface. Então, eu inverto. Ao invés de eu alterar a minha função para atender o que está externo, atender o objeto concreto, eu digo assim, objeto concreto, se você quiser utilizar a minha função, você tem que atender a interface, ó. Então, por isso que a gente fala da inversão de dependência, beleza? Eu espero que esse exemplo aqui simples tenha ficado bem claro, né? E estamos aí, galera. Valeu!